O Coritiba tomou 5-1 do Grêmio. Na coletiva pós-jogo, o Zago cuspiu marimbondo, hein, Felipe Dalck? O segundo tempo do Coritiba foi inadmissível, né? O que aconteceu ontem, a postura depois de um grande primeiro tempo que o Coritiba, inclusive, não merecia nem aquele empate. Deveria ter saído vencendo no primeiro tempo na Arena do Grêmio. Só que eu não concordo com a forma com que ele falou as coisas, né? Concordo com o conteúdo do que ele falou, mas não acho que seja momento para falar, principalmente numa coletiva de imprensa, para expor para todo mundo. Agora, se os caras iriam correr por ele, vai ser difícil isso acontecer, viu? Vão correr dele, isso sim, né? Isso aí, exatamente. Zago meteu a boca no elenco e na diretoria do Coritiba. Você concorda com o que falou o técnico Coxa Branca ontem lá em Porto Alegre? Sim ou não? Essa é a nossa enquete que tá rolando no YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Vem com a gente, participe. Em Curitiba, marcando 12:07. A melhor resenha do rádio. Bate Pronto Curitiba. E vamos começar o bate-pronto de hoje com o Coritiba, que ontem perdeu para o Grêmio 5-1 lá em Porto Alegre, depois de um bom primeiro tempo por 1-1 o empate. Mas aí o Grêmio abriu os 4 gols de diferença no segundo tempo e o técnico Antônio Zago não poupou palavras na coletiva de imprensa e questionou a qualidade do elenco, a montagem da equipe, enfim, tudo que ele podia falar, ele falou, hein, TT Mota? Boa tarde. Uma ótima tarde pra você, Linhares, pra todo mundo ligadinho aqui na Jovem Pan News Curitiba, também quem tá com a gente no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Pois é, o torcedor Coxa Branca, quando acompanhou o primeiro tempo da partida, olha, se não tinha certeza da derrota, pelo menos teve um ânimo, da vitória, pelo menos teve um ânimo de que não seria um dia de derrota. Coritiba começou muito bem a primeira etapa, teve já o primeiro ataque a 1 minuto de jogo, e foi brilhando a estrela do goleiro Gabriel Grando, do Grêmio, brilhando, ele fez um verdadeiro milagre aos 19 minutos, fazendo 2 defesas no ataque do Natanael, né? E aí a primeira chance do Grêmio no primeiro tempo acabou parando na trave, e aí o Coxa foi, depois de não marcar na primeira etapa, foi crucificado pelo pênalti. A bola batendo na mão do Natanael, pênalti indiscutível. O Cristaldo foi lá, cobrou. O Gabriel nem saiu na foto, digamos assim, fazendo 1-0. Mesmo assim, o Coxa conseguiu ainda o empate na primeira etapa com o gol do Manga. Golaço até, Golaço, né? Uma jogada de velocidade pelo lado esquerdo e o Coritiba conquistando. Até o Manga no Coritiba chega a 78 jogos, marcou o 27º gol dele com a camisa do Verdão. E aí no segundo tempo, como diz aquele a batata desandou. Foi o que realmente aconteceu. O Coritiba ficou olhando o time do Grêmio jogar e o resultado 5-1 para o time do Grêmio. Grêmio que continua invicto, jogando em seus poderes na sua casa em 2023. Ainda não perdeu nenhum jogo esse ano jogando na Arena do Grêmio. E aí 5-1. Isso que ainda teve um gol que entrou na defesa do Gabriel e não foi marcado. Poderia ter sido pior, né? Poderia ter sido um placar de 6-1 na tarde de ontem. E aí, na entrevista coletiva depois da partida, o técnico Antônio Carlos Zago começou, inclusive, falando dos erros individuais. Ele disse que ele, como treinador, não tem como cobrar uma lateral. Não tem como acertar um passe, não tem como ir lá e se posicionar corretamente no gol, no momento do gol. Que isso são fundamentos que os jogadores aprendem e esses erros individuais devem ser corrigidos ainda nas categorias de base. E ele ainda utilizou, já deveriam ter aprendido, né? Exatamente. Isso que é o pior, né? Porque são jogadores, alguns deles experientes, né? Tinha o Jean ontem, mas Bruno Viana e Kusevich bastante experientes. Inclusive, ele até usou o termo erros que a gente comete, erros que são cometidos quando se joga no infantil e no juvenil. Chamou a boleirada de juvena, gente. Não. Na verdade, vamos ouvir, Jana, antes de vocês comentarem. Eu acho que as declarações são muito fortes, né? Até então, claro, o Zago sempre traz em coletivas aquele discurso mais repetitivo. Dessa vez fugiu um pouquinho do padrão. Até começou assim. Sentido... Até começou assim, juro. Mas eu acho que ele
Tava a primeira fala os nervos dele, exaltados ali. a primeira fala dele parecia que ia ser a mesma do jogo passado do Internacional. Ctrl-V. Mas não foi assim. O Zago soltou o verbo e disse que os jogadores que não tiverem vontade podem pedir para sair. A diretoria até já falou que se o pessoal está descontente para pedir para sair, que facilita a saída, que é o que a gente fala sempre, né? A gente precisa nesse momento, a gente não. O Curitiba precisa de jogadores que queiram tentar sair dessa situação difícil, que briguem pelas cores do Curitiba, porque da maneira que está é muito difícil. Me deu vergonha daquilo que aconteceu no segundo tempo, né? Principalmente daquilo que eu fui como jogador e de que eu sou como treinador, né? Eu fiquei envergonhado praticamente de tudo que nós fizemos no segundo tempo, dos erros que nós cometemos, né? Foram erros que você não comete nem no infantil e nem no juvenil. E isso aí foi falado dentro do vestiário com eles. Fico magoado porque principalmente no segundo tempo de hoje, faltou sangue, né, no olho dos jogadores, entendeu? Principalmente dos jogadores que jogam atrás, que procuram, né, transmitir, tem que transmitir alguma coisa a mais pro pessoal da frente. E aí a gente vê um monte de ovelhinha, né? Isso aí no futebol hoje em dia é muito difícil vencer, os caras passam por cima, como acabaram passando por cima de nós no segundo tempo. E a vergonha citada pelo técnico Antônio Carlos Zago não foi só ele que passou, não. Depois das declarações do Zago, o Arthur Moraes, executivo de futebol do Coritiba, também deu uma entrevista coletiva e criticou a postura dos jogadores em campo. E para jogar no Coritiba não pode ter essa postura. Um projeto que se inicia com uma SAF no Campeonato Brasileiro da Série A desse ano não pode ter essa postura aqui dentro. É inadmissível. Ou nós temos um modelo de equipe e de clube vencedor que não admite esse tipo de comportamento, ou não precisam estar aqui. E que amanhã passam na minha porta e digam que não queiram mais ficar. Que para ficar aqui tem que ter e aceitar a exigência colocada. É essa o sentimento do Zago e esse é o nosso sentimento. Porque ninguém está aqui para dizer que está tudo bem, não está. O Curitiba, pela grandeza que tem, não pode estar aqui e aceitar tomar de 5 do Grêmio. Que fique claro, acontece coisa aqui que eu nunca vi na minha vida e não tem pouco tempo disso. E nós vamos reverter esse quadro, custe o que custar, doa o que doer. Declarações do executivo de futebol do Coritiba, Arthur Moraes, dizendo que quem não está satisfeito, quem não tiver vontade, pode passar, pode pedir o boné e pedir para sair. E ainda outro momento da entrevista coletiva do Zago que foi muito marcante foi com relação aos reforços. O treinador alviverde diz que vem avisando da baixa qualidade do elenco faz tempo. Se não chega alguma coisa para qualificar o elenco, vai para a Série B rapidinho. Janela de inverno aqui no Brasil é para você fazer uma pinceladinha, 2, 3 reforços e basta. Né? Do jeito que a gente está vendo, a gente precisa de 7, 8. E não é fácil achar 7, 8 no mercado nesse momento, porque eu costumo dizer, passarinho, curió, coleirinha, tá tudo preso. Pardal tem um monte voando, né? Só que o passarinho, o melhor, ele já está preso e os clubes não vão liberar. Então não adianta a gente vir aqui, enganar o torcedor e falar, né? Ah, não, vamos tentar. Eu acho que tem que ser tentado até o final. Só que se não reforçar, não chega. Na terceira rodada contra o Bahia, depois no vestiário, eu falei, se continuar assim, vai cair para a segunda divisão. E falei com todos os diretores que estavam lá, na frente de todos eles. Se continuasse a ter atuação como teve no jogo contra o Bahia, cai para a segunda divisão. E hoje não é diferente. E eles sabem. Então eles têm que assumir a culpa, têm que ser um pouco mais homem dentro de campo e não fazer as cagadas que fizeram no segundo tempo. E vou trabalhar com eles bem a semana inteira. Não poupou esforços. Ainda, provavelmente a TV Coxa tenha cortado essa parte, né? Mas ele levanta ainda dando discurso. Ele levanta, sai do microfone e continua falando, né? Com o pessoal da imprensa que tá lá. Ele ainda fala que se tiver que não trabalhar também, ele não trabalha, só buscar outro e pronto. Ele deixa muito claro para a diretoria, me parece, que ele não está feliz com o elenco, ele culpa a diretoria antes da SAF, né, que foi quem montou o time. Não, ele falou, não. Calma aí.
Ele inclusive citou o trabalho do Campeonato Paranaense, né, que já vinha ruim, agora não classificou para semifinal. Agora e a gente tal. vai ter que falar sobre isso, porque não é justo. Não é justo. E isso aqui não é uma defesa à diretoria. Eu não tenho quem defender ninguém, não preciso eu também defender. Eu só tô dizendo o que ele disse, né? Ninguém, não preciso culpar ninguém também. Ele disse que quem montou o elenco fez um trabalho ruim. E boa parte dos jogadores contratados foram contratados pela SAF, que trabalha desde o final do ano passado. Vocês vão lembrar, dinheiro inclusive, já era da SAF, do né? Guto Ferreira dando entrevista quando foi demitido do Coritiba, falando que já havia sido um pedido dos investidores. Mas no programa aqui do dia 30 de maio, Glenn Stenger disse que a SAF não teve dedo nas contratações. Mas aí é fácil falar, né? Presidente Até papagaio tá mentindo? fala. Provavelmente. Até papagaio Mentiu fala. no microfone da Jovem Pan News? Mas ele foi questionado sobre isso e não tinha um acordo. Ele não pode chegar e falar: a SAF sim estava trabalhando, sendo que não tinha nem votação dos sócios, não tinha aprovação do Conselho Deliberativo. Como é que ele vai chegar aqui e falar? Porque daí ele vai ser cobrado lá dentro depois. A própria vinda do Antônio Oliveira. Dentro do CT. Eu mesmo perguntei pro Glenn Stenger se o Antônio Oliveira era uma indicação da SAF quando ele foi contratado. Ele disse que não. Né? O Antônio Oliveira me falou dentro do CT que a SAF trabalhava por lá já. Isso foi em março. Tá batendo o dedo igual o Zago. Isso foi em março. Então, assim, me desculpe o seu Antônio Carlos Zago. Posso concordar com várias coisas que ele falou, com toda certeza, mas calma aí, eu preciso falar um negócio, porque ele não tinha conhecimento nenhum sobre esse elenco, ele não deve ter feito a mínima vontade de ter ele não pesquisado. Conhecia o Marcelino Moreno, eu duvido que ele conhecia Rodrigo Pinho, então ele falar que o elenco era fraco, porque ele não falou isso quando ele foi procurado pelo Coritiba? Ligaram pra ele e falaram, não, tô vendo esse elenco aqui, o elenco é fraco. Não vou assumir. Me desculpe. Não, ele aceitou e depois... Mas ele aceitou pra ficar tratava. falando isso todo mas ali dia? Ele coloca a culpa em quem montou o time, mas ele não especifica que é a SAF ou a diretoria do Curitiba, né? Ele fala que foi quem montou, né? Aí, se foi a SAF ou foi a diretoria... Tá dado recado, né? Mas, assim, eu acho que o Zago, ele deu uma entrevista e ele conversou coisas que ele lavou a roupa suja em público. Esse aqui é o termo, né, que a gente tem que usar. Que a roupa suja você lava em casa, escondidinho lá. Você tem esse problema com os jogadores, você chama todo mundo lá no vestiário, né? O Zago, o Arthur Moraes, o Justus, né? Vai todo mundo lá no vestiário e mete o dedo na cara dos jogadores. Chama o Glenn, chama o Osiris que tava lá. Então, assim, chama o jogador e cobra individualmente na frente de todo mundo, se for o caso, né, para ajustar esse problema, porque o Zago identificou falta de vontade, falta de empenho, falta de qualidade, uma série de fatores aí que ele englobou nessa avaliação que ele fez do elenco do Coritiba e disse, segundo ele, para os dirigentes lá na Bahia, depois de perder por 3-0 lá, né? 3-1, né? Vai cair para a segundona jogando esse futebol. Se não mexer, não contratar, vai cair. Aí ontem repetiu esse mesmo discurso. Achei muito afinado o discurso dele do Arthur Moraes, assim, na mesma linha, né? Mas mesmo assim o Arthur não bancou ele, né? Não bancou. Foi perguntado umas 3, 4 vezes, né? Ele já vamos trazer essa resposta, inclusive. Acho que pela primeira vez deu aquela desequilibrada, né? Porque uma coisa é você, logicamente, e quando ele cita que estava envergonhado pelo segundo tempo e magoado, com toda razão, e eu acho que até é normal você falar isso em público. Eu estou realmente envergonhado pelo futebol que nós apresentamos aqui, mas ele se incluindo como responsável por isso, porque até esse momento ele só coloca a culpa no elenco, né? Praticamente chamando de um bando de perna de pau, né? Porque ele fala que os jogadores não sabem trocar passe, os jogadores não sabem cobrar uma lateral, enfim. Mas só que em nenhum momento ele tentou propor algo diferente. Se ele propõe, né, um esquema diferente, ele faz alterações no time, tô tentando e não tá funcionando. Só que isso ele tem que falar entre os jogadores, entre os dirigentes, entre as pessoas responsáveis pelo clube, não numa coletiva de imprensa. Na coletiva você pode desabafar, você pode, tô chateado porque pelo futebol que nós apresentamos no primeiro tempo, o Coritiba não tinha que ter tomado uma goleada desse jeito. De culpa. Né? Exatamente. Sabe?
Mas ele é o comandante, como é que ele vai se isentar de culpa? A partir do momento que você se isenta de culpa e você entende que o que você tá fazendo não tem efeito porque os jogadores são ruins, então por que você não pede pra sair? Porque ele mesmo citou ali que se os jogadores não estiverem felizes, o Coritiba facilita a saída. Ou seja, faz um acordo, né, pra não sair sem nada no bolso, mas se ele tá tão descontente assim com o trabalho que vem sendo feito internamente no Coritiba e que ele não vai conseguir reerguer se não tiver, né, um rebanho novo, porque ele chamou os jogadores de ovelhinha, então ele praticamente tá pedindo um elenco novo, vai mandar todo mundo embora e formar um novo Coritiba para poder engrenar. Pelo menos 7 reforços, né, que seria o ideal hoje de contratar. Só que não tem, né? Não tem no mercado. Aí tá o grande problema do Coritiba hoje. E daí vem esse ponto de esse assunto deveria ter sido tratado de maneira interna. Ele até citou ali na resposta que ele fala isso na cara dos jogadores, que ele fala na cara do dirigente, ele fala na cara de quem precisar. Só que eu não acho justo ele se isentar de culpa. E outra, eu acho que é muito temerário você fazer isso numa coletiva de imprensa que vai viralizar pra todo mundo. Jogador de futebol odeia essa exposição quando é negativa. Não, odeia. Se mentalmente o time tava mal, agora desmontou completamente, né? Pois é. Por isso que assim, por mais que o Zago tenha razão em alguns pontos que ele cita em relação à atuação do time, quando você faz isso, você quebra completamente essa conexão com o grupo. Como a gente fala no futebol, né? Perder o grupo. Porque eu acho muito difícil ele conseguir fazer uma semana de trabalho super intensa, super produtiva, feliz e alegre e com um time fechado com ele, né? Porque os jogadores devem estar completamente destruídos com eu essa até entrevista. Concordo com vocês que ele não deveria trazer todo esse discurso a público. Mas só falou verdade, gente. Ele só falou verdade. E o que acontece? Toda a coletiva do Zago depois do jogo, ele sentava lá e falava assim, ó, o trabalho vem sendo feito, o time tá evoluindo. O trabalho vem sendo feito, o time vem evoluindo. E o torcedor tava cansado desse mesmo discurso do Zago toda a partida, sendo que a gente não vem vendo uma evolução do time do Coxa. Eu concordo. O conteúdo só trouxe verdades. O lugar e a hora foram errados. A gente teve reunião agora há pouco aqui, né? Como a gente sempre faz toda segunda-feira de manhã. Imagina se o Linhares decide na reunião meter a boca na gente. Tranquilo. Porque a gente está numa reunião entre a nossa equipe. Agora imagina se o Linhares entra no ar aqui e começa a falar mal de você, começa a falar mal de mim, começa a falar mal da Jana. Como é que você vai vir trabalhar amanhã? Repito, o conteúdo só tem verdades. Constar, né? A hora e o lugar não foi... Mas não é o lugar certo. Não foi oportuno, digamos assim. Esse é o ponto. Que eu não vou discutir o que ele falou. Eu acho que muita coisa que ele falou, ele tem total razão. Não acho que ele tenha que se isentar de culpa, porque ele tem culpa sim. Essa insistência no esquema de 3 zagueiros, ele fez 12 jogos com o Coritiba, levou 25 gols. Todos os jogos ele fez no mesmo esquema. Todos os jogos fez o mesmo esquema, não levou gol em um jogo, foi contra o Santos. Que tem um que não time faz gol em ninguém. Bem fraco, né? Fez gol no Flamengo ontem, mas perdeu. Ok. Só que assim, mas, então... eu acho assim, o Zago, ele tá numa posição, ele tá atirando, né? Franco atirador. E assim, uma coisa pra deixar bem claro rapidamente, Linhares. Eu disse aqui, falei nas minhas redes sociais ontem, que a SAF sim teve participação em negociações. A SAF não montou o elenco inteiro. Por exemplo, Marcelino Moreno veio da análise do mercado, assim como o William Potker veio da análise de mercado. Um erro e um acerto. Ok. Só que a SAF participou de várias contratações. Por quê? Não era participar de chegar, negociar e contratar. Era de indicar. E, infelizmente, dentro do Coritiba, o maior peso de indicação não foi da análise de mercado esse ano. Foi da SAF, que não estava trabalhando efetivamente dentro do Coritiba. O Arthur Moraes está há 4 meses lá, né? Trabalhando já, só que desde o ano passado já existia toda essa situação de compra. Quando a TT surgiu aqui com a notícia da SAF, a gente conversou sobre isso antes. 1º de fevereiro. Tínhamos a mesma notícia. Tínhamos a mesma informação de quem era a SAF. E isso eu sabia do final do ano passado. Porque conheço uma pessoa que trabalha na empresa. E o Arthur Moraes, ele falou que só teve 2 dias de folga em todo esse período aí, né? Nesse gerenciamento do futebol, nessa função que agora ele está exercendo oficialmente, mas que ele já trabalhava nos bastidores na transição aí do Coritiba para a Sociedade Anônima do Futebol. Assim,
o que passou já não tem mais como, né, você resolver, já foi passado. Não recupera. As escolhas já foram feitas, os jogadores já estão aí. O que nesse momento precisa acontecer é a tomada de decisões corretas agora, né? O Zago continuar como treinador, o trabalho dele continuar sendo realizado, apesar de até agora não ter ganho nenhum jogo em 12 partidas no campeonato, né? O Coritiba não ganhou nenhum jogo. Para ficar na Série A, ele vai ter que ganhar 14, né? 14 jogos. E já foram 12, de 38. Eu acho que o pensamento tem que ser em montar esse elenco para 2024. Porque entra num desespero total de que, não, o Zago mesmo falou, ainda dá para salvar, mas tem que mudar tudo e não sei o quê. Acho difícil salvar. Eu acho muito difícil. E se você fica focando nesse longo prazo, que não é tão longo assim, mas você fica focando nesse objetivo final, você continua sofrendo rodada a rodada. Você vai pegar um Grêmio da vida, você vai pegar um adversário como o Botafogo, adversários que estão completamente distantes do que o Coritiba vem apresentando no Campeonato Brasileiro. Eu acho que você tem que trabalhar passo a passo. E o primeiro trabalho é trazer de volta esses jogadores para dentro da missão deles, né? Porque parece que os jogadores estão completamente desconectados. Porque se você erra um passe que você devia ter aprendido na categoria de base, não é simplesmente porque você é um perna de pau. Alguma coisa interna está acontecendo. Exatamente. Não é um problema que acho que vai além da questão técnica e tática. Isso pra mim é o grande ponto, porque eu não acho que por isso que eu acho que o Zago tem assim muita culpa, porque os mesmos jogadores que hoje não rendem nada. Cara, o pior do time vem sendo o Bruno Gomes. Olha a reta final de Brasileiro que o Bruno Gomes fez ano passado. O Bruno Gomes foi talvez o principal jogador no final do ano passado. Parece que todo mundo desaprendeu a jogar, né? Não é normal. Manga, olha o tanto de gol que o Manga tá perdendo. E a gente falou isso, inclusive, na época do Campeonato Paranaense já. Antes mesmo da chegada do Zago. Sim. Né? Então, da queda de rendimento do ano passado pra cá. Não tá rendendo com o Zago. E daí que tá o grande ponto. A culpa é dos treinadores também. Por que com o Guto Ferreira o Bruno Gomes estava rendendo tanto? Eu acho que o Guto era o treinador ideal, né? Talvez porque conseguiu, inclusive, salvar o Coritiba do rebaixamento já no ano passado, né? Mas eu acho que o perfil de treinador que o Coritiba precisa tem que ser um treinador que tenha essa atualização, que tenha essa empatia maior com o grupo, porque agora é o momento de você fazer esse time se reerguer. São mais de 4 meses. E outro ponto, a gente vê também, eu garanto que o torcedor Coxa Branca que está nos ouvindo concorda comigo, a gente não vê dentro dos jogadores um líder. Não tem alguém que chame a responsabilidade. Isso é um ponto que o Zago citou, né? Sim, o Zago citou e até o próprio Amodeu falou na entrevista coletiva que dos reforços que eles pretendem trazer na janela, tem que ter esse perfil de liderança. Mas a gente não vê o que fazia. O Sérgio encaixa muito nisso porque ele era capitão. A gente não vê o que fazia, por exemplo, o Reginaldo Nascimento. Na época que era capitão. E a janela abre semana que vem, não é semana isso? Que vem, Segunda que vem, dia 3. E até agora nenhuma contratação, né? Fran Sérgio parece. O Fran Sérgio que aparentemente vai vir. Não foi anunciado. Já vamos falar dos reforços uma posição depois. Que tem 30 jogadores, né? Exato. 300 jogadores. Só uma situação rapidamente. O torcedor pode não concordar comigo, eu não me importo, mas o Rodrigo Pinho não pode ser reserva nunca. De jeito nenhum. Do Zé Roberto. Não. Nunca. Do Zé Roberto, do Robson, Rodrigo Pinho joga muito mais que qualquer outro atacante que o Coritiba tem. Não faz gol desde o Campeonato Paranaense. Não tem problema. Ninguém faz também. Ninguém faz. Tem muita gente participando com a gente aqui, o Marcos Leite, o Cristiano Fernandes, o Otávio Veiga, o Rogério Casado, a Deise Silva, o Lauro Russi, o Lucas Pedro, o Renan Verchay, o Gabriel também está aqui com a gente, temos aí o KMZ tá com a gente também, então muita gente debatendo aí o assunto, né, a situação do Zago, muita gente concordando com o que o Zago falou, muita gente discordando do local onde ele falou, que foi na entrevista coletiva. Na nossa enquete, 78% concordando. Aí Zago meteu a boca no elenco e na diretoria do Coritiba. Você concorda com o técnico? 78% daqueles que já votaram na nossa enquete dizendo que sim, só 22% dizendo que não. Participe com a gente, YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Estamos aguardando também sua mensagem de texto, de voz pelo nosso WhatsApp 41984181071. E o Edu, nosso
nosso ouvinte até lembra aqui que o último líder do Coritiba em campo foi o goleiro Will.